Vem aí o canal de marketplace que Bananal precisa, onde você expõe e vende seu produto na internet. Canal Bananal Shop, expondo e divulgando seu empreendimento para toda a região. Bananal Shop, aqui você divulga e vende. Olá amigos do Papo na Praça, estamos aqui novamente para mais uma conversa aqui na Praça Rubião Júnior, Centro Histórico de Bananal. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito legal, muito especial. Foi meu contemporâneo e colega na Rádio Estância durante um bom tempo. Verdade. Tem uma veia artística, além de ser uma pessoa inteligentíssima, tem uma veia artística que é fantástica e tem muitas novidades para contar para a gente. É um batalhador aí da parte cultural. E a gente vai ter um papo certamente muito enriquecedor aqui nesse difícil ramo, né, que é a cultura no nosso país. Cacá Flores é o nosso convidado de hoje e, primeiramente, Cacá, quero agradecer muito a sua disponibilidade, você ter aceito o nosso convite aqui para conversar no Papo na Praça. Ô Ricardo, imagina, um bom dia para você. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui nesse dia bem gostoso aqui, nesse papo. Tenho certeza que as pessoas vão gostar bastante, falar um pouquinho de arte, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, Cacá. A sua infância, a sua adolescência, aqui na nossa cidade, e toda a experiência que você foi angariando, até virar um artista. Então, o Ricardo, tudo começa, né, numa infância que, na época minha, que pegou os anos 80 e até adolescência e 90, então assim, uma infância que realmente você brincou, né? Eu morei aqui no centro aqui até os 8 anos, depois eu fui para a vila, né? Então a gente descia pegava essas cascas de coco, coisa de coco, folha de zinco, olha o perigo. Descia no alto do morro com aquelas folhas de zinco e achava aquilo o máximo. Descendo barranco e chegava tudo cheio de terra e tal. Mas assim, são brincadeiras saudáveis, né? Era barrelium, pique-esconde, passa-tapa, tem aquela outra brincadeira também, queimada na escola, que a gente chegava mais cedo, estudava aqui no Nogueira Cobra, então a gente entrava acho que 7h30 na aula, se eu não me engano. Então chegava por volta de 15 para as 7, mais ou menos assim, aí ficava ali. Aí nesse intervalo, antes da aula, a gente já jogava queimada, tinha o pessoal da cerâmica que vinha e trazia, tinha um grupo ali, e a gente brincava com eles. Quando a gente entrava para a sala de aula, já estava todo mundo suado. O recreio era a mesma coisa, então assim, eu me lembro de uma infância bem saudável em relação assim, à brincadeira. São épocas muito importantes, porque você cresce, amadurece e é saudável isso, né? A gente gostaria que a juventude, a galera de agora, a criançada de agora, tivesse esses acessos, essas brincadeiras todas, né? Que faz falta, Ricardo, né? Mas quando que você começou a ver que você tinha um dom, primeiro em comunicação, até você chegar na rádio lá? Eu acho que ali você exercitou bem esse lado de comunicação, né, Cacá? Ô Ricardo, eu vou falar uma coisa pra você. Sempre fui uma pessoa bem assim, tímido. Eu não era uma pessoa de ficar falando as coisas assim. Eu tinha muita timidez, não que não tenha, mas é uma coisa que você vai aprendendo a dosar isso no passar do tempo. Mas na escola, eu me lembro que uma ocasião eles fizeram uma peça de teatro falando sobre átomos. Então cada um era uma coisa tal, e ali começou a fazer, mas não fui bem naquilo não. Eu fiquei nervoso, aquela coisa toda, não sabia o que eu tinha que falar, mas depois assistindo, vendo as pessoas e tendo acesso a alguma coisa, eu comecei a gostar daquilo. Eu via que eu assistia alguma coisa na televisão, eu achava aquilo mágico, parecia algo que era inalcançável, né? Porque a gente não tinha a noção de como podia ser aquilo, então eu achava aquilo tudo encantador. Essa magia de contar histórias, né? E na época a gente acabava achando que era até realidade aquilo.
né? Mas não era tudo ficção. Então eu fui crescendo e fui achando aquilo interessante. Mas começou com o trabalho artístico na igreja, que eram as peças sacras, porque o pessoal às vezes que frequentava a igreja eles tinham timidez também. E eu comecei junto com eles também ali, depois comecei a fazer já um trabalho artístico com algumas pessoas e que depois a gente deu continuidade na igreja. Então assim, foi uma coisa que foi amadurecendo ali, começou em 92, 93, até eu fazer o primeiro trabalho artístico em palco de teatro mesmo, mas foi o teatro dentro da igreja, que de início era lá dentro mesmo que fazia, depois que passou o palco externo ali fora. Todo mundo tem aquela coisa de ir pro Rio de Janeiro, você querer fazer teatro, porque lá que tá essa coisa toda. Aí eu vi um recorte de jornal e ali tinha os endereços. Aí eu vi o tablado da Maria Clara Machado, porque disse que não pagava, mas como que eu ia para lá? Custear como aquilo, né? E escrevi uma carta para ela falando, isso eu tinha 17 para 18 anos, escrevi, Passou um tempo, a carta chegou, uma resposta. E ela escreveu de próprio punho e me mandou 3 livrinhos falando que eu começasse por aqui mesmo, que na minha cidade, porque ia até lá, mesmo que não fosse pago, mas eu teria que ficar em algum lugar. Então, para que eu começasse junto com a minha comunidade, e se fosse algo que realmente eu gostasse, que os caminhos depois iam se abrindo. Mas escreveu algo tão carinhoso, me dando maior força, e mandou os livros dela, que tinha infantil e tal. E infelizmente essa carta teve algum evento aqui que eu não me lembro onde foi, pediram alguma coisa. Eu lembro que eu plastifiquei aquela carta e ficou como uma das amostras do que estavam fazendo aqui sobre cultura. Aí acharam interessante e levou, e acabei que eu não sei aonde foi parar essa carta, porque é uma recordação incrível, e os livros também foram, mas na memória ficou. Isso aqui Mas foi muito carinhoso. Quanto, né, Cacá? Tem pelo menos as boas memórias. Não, Maria Clara Machado foi um amor, né? De ter essa sensibilidade de ver um jovem, né, com sonhos, mas assim, que precisava colocar o pé no chão, que não era daquela forma, né? Então ela foi muito importante nesse começo. E que depois foi uma das escritoras que eu acho que eu mais fiz peça de teatro. Foi justamente dela. Coincidentemente ou não, foram as peças da Maria Clara Machado. Que foi o Pluft, que foi a última que eu fiz. O Boi e o Burro a Caminho de Belém, que é uma peça natalina. O Rápido das Cebolinhas, né? E a Bruxinha que era boa. Então foram 4 infantis da Maria Clara Machado. Então uma pessoa que eu tenho muita gratidão, que onde ela estiver eu emano luz para ela. Foi muito importante, mesmo ela sem saber disso, mas ela foi importante. E esses contatos iniciais seus com outras pessoas que tinham a mesma vocação? Eu lembro que lá no início dos anos 2000, final dos anos 90, veio uma geração, você inclusive, de um pessoal muito talentoso, que foram aquelas experiências teatrais que vocês acabaram dando sequência, fizeram muito sucesso. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso pra gente, Cacá. Ô Ricardo, então, dentro da questão na igreja, eu encontrei o Luiz Maurício, que é o Furreca, né? E ele também é um apaixonado pela arte, de quem eu sou fã, porque ele é excepcional. E através dele, eu fui encontrando a Idalina, encontrei o Leonardo, encontrei a Joana, né? E aí foram fazendo, criou-se um grupo, TAB, Teatro Amador de Bananal, né? Mas antes deles, agora me lembrei, a primeira peça que nós fizemos no teatro, no Centro Cultural, foi uma peça polêmica, se falar de assuntos
polêmicos. Em 1994 é uma ousadia. Então falar sobre a homossexualidade, que era uma peça, Uma Visita Inesperada, que é de um autor de Cachoeira Paulista, se eu não me engano, e foi através da Isabel e o Paulinho. Isabel, que era professora de História, e eles trouxeram essa ideia. Então eu me lembro que a gente passou o final de 93 ensaiando essa peça, depois já das peças da igreja, a gente fez esse trabalho com o Paulinho, totalmente diferente, né? Era uma comédia, mas que tinha uma história por trás da comédia, um assunto delicado, e você fazer em 94, e foi um falatório, uma coisa toda. E depois dali eu falei, gente, se eu conseguir fazer algo, uma peça polêmica, suportar críticas, piada e um monte de coisa, é isso que eu quero fazer, eu gosto disso, não importa, a arte ela tá aí para você falar de todos os assuntos, né? E no ano seguinte a gente fez um trabalho com o Paulo Eduardo, né? Que era Maria de Magdala, que já era uma peça sacra, uma história linda, e aí os mesmos atores, porque foi eu, o Luiz Maurício, o Paulinho também fez, aí veio a Idalina, a Rogéria Gavião, que era uma artista assim, para pintura e tudo mais, e no teatro também ela ajudou a gente, ela fez os cenários, aquilo era um, eu não sei que material que era aquele, eu sei que pintava aquele cenário, ela fazia todo o desenho, depois vinha pintando, então aquilo era pesado, você tinha que pendurar, então cena por cena você tinha que ir trocando, né? Que ela pintou tanto para essa aí, quanto depois para outra peça que foi o Quem Casa Quer Casa. Depois veio A Família e a Festa na Roça, que é do Martins Pena, que é uma comédia rasgada, com a direção da Joana Sabadini, que aí ela já dirigiu essas duas peças, que foi A Família e a Festa na Roça, e o grande sucesso que a gente foi até São José dos Campos, que foi Quem Casa Quer Casa. Isso foi em 98 já. E então assim, foi muito bacana, foi um momento do teatro muito bacana. E aí eu já estava na rádio, porque eu comecei na rádio em 97, atendendo o telefone, Jorginho, né? Ele já fazia o programa na rádio, e indo junto com ele lá, eu acabei ficando ali no atendimento e observando as pessoas que faziam. Veio, acho que o Ademir Fonseca, que veio de fora, e algumas pessoas, então você admirava aquelas pessoas ali observando. Falei, bom, e foi passando o tempo até que depois eu também acabei fazendo um programa ali, mas de início eu fiquei apenas no telefone atendendo as pessoas. Foi um momento também muito prazeroso, que eu agradeço também muito o Francisco Fiscal e a esposa dele, a Marília Braga, que foram pessoas fundamentais nessa peça Quem Casa Quer Casa. Eles nos ajudaram muito, inclusive tinha um carro que era maior, então levou uma turma para acompanhar a gente lá, para assistir a nossa apresentação em 98 lá em São José dos Campos. Né, que na época a Minuca era a pessoa ligada à cultura, que foi a única diretora cultural de toda a mostra lá em São José, que foi acompanhando o grupo. Os outros todos foram sem o diretor da cultura. Ela foi a única que acompanhou o grupo. Então assim, foi prazeroso ganhar o melhor figurino, que é o pessoal da Joana, que tem talentos múltiplos ali, né? Fizeram um trabalho incrível com panos assim, super simples, mas que o efeito daquelas roupas de época encantou os diretores lá, que inclusive falou para a Joana, eu tenho 30 anos de trabalho com a arte, e a senhora conseguiu me convencer que o diretor pode estar tanto dirigindo quanto atuando, porque ela dirigiu e atuou a peça. Então, se eu ouvir isso de um crítico de mais de 30 anos de experiência com teatro, é muito importante, né? As peças que você participou, os grupos, foram premiados aí fora, né? Vocês saíam, vocês faziam peças. Eu lembro de elogios para vocês, assim, pessoal, nossa, porque às vezes, Cacá, a gente sabe como é que é, né? Você vai à cidade interior, você vai para um centro maior, às vezes numa
num evento lá, artístico e tal, o pessoal vê o nome da cidade da gente e não dá muita bola. Não é assim? Foi justamente isso, porque em 98, quando nós fomos lá, havia grupos de outras cidades aqui próximas a nós, que seria Guaratinguetá e Aparecida, nesse mesmo festival, que se eu não me engano é o Festival Cassiano Ricardo, que é a mostra de teatro do Vale. E chegamos lá, fomos muito bem recebidos, tal, o teatro é dentro de um shopping lá em São José, e eles confessaram para nós que não levavam muita fé, porque já não tinham gostado das duas outras que eles tinham assistido. Aí olharam, Bananal, imagina o fiasco que vem aí. E eles falaram isso pra gente. E quando eles assistiram, porque a nossa peça foi a última, era o encerramento naquele dia. Depois da apresentação, teve um intervalo grande que eles iam julgar, iam escolher os melhores e tal. Então eles disseram que foi uma grata surpresa, eles ficaram assim surpresos com o nosso trabalho. Tanto que no ano seguinte eles esperaram. E a gente, como já tinha a família A Festa na Roça pronto, então levaria essa, que eu acho que ia encantar ainda mais. Mas infelizmente, não sei que situação ocorreu, que o convite não chegou até nas nossas mãos. Eu acho que foram questões aí para que a gente não incomodasse, para ficar pedindo, coisas que infelizmente às vezes tem, mas não convém citar as situações, mas simplesmente não chegou. E aí depois de um tempo, ligaram para Joana perguntando para ela, ué, mas vocês foram um destaque o ano passado, a gente ficou esperando o trabalho de vocês, a gente mandou o convite, a Joana, mas não chegou nas nossas mãos. E infelizmente não chegou, porque para conseguir o ônibus para ir até lá levar essa peça foi um suado para conseguir. Era a única coisa que a gente havia pedido. Você está levando o nome da sua cidade, né? Então, o olhar para a arte tem que ter um pouco mais de carinho e respeito, porque você está levando o nome da cidade. E é muito importante. As pessoas podem não estar todas lá, mas tem um grupo ali representando a cidade, seja no teatro, seja na música. Aqui a gente tem diversos talentos em todas as áreas, muitos já foram para o andar de cima, né? Mas são lembrados e precisam ser sempre lembrados, porque deixaram um pouquinho do seu trabalho para todos nós. Ainda nessa peça Quem Casa Quer Casa, que quando ela foi selecionada para o festival lá, houve aqui em Bananal uma escolha entre uma peça e outra, que era uma peça sacra do Paulo Eduardo, e nós preparamos essa peça em 10 dias, essa Quem Casa Quer Casa. Então assim, se tiver alguma coisa de Guinness, é porque não vai ter, mas a gente sabe disso. Foram 10 dias a gente ensaiando, decorando o texto, e a Joana muito sabiamente soube encaixar cada pessoa certa no personagem. E eu fiz um gago, né? Que no dia da apresentação aqui, os jurados, as pessoas que estavam ali para julgar, gostaram muito. Eu acabei me destacando ali dentro do quesito atuação naquela apresentação, e eu fiquei muito feliz porque eu ganhei do Lilito, na época ele era vereador, moção de aplausos por esse destaque, por esse trabalho nosso, que eu tenho guardado com muito carinho essas coisas, eu guardo. Então assim, foi uma peça que foi muito importante para nós, porque da mesma forma que ela foi rápida, a gente também abraçou com muito carinho esse trabalho, que foi muito importante. Depois dessa peça, houve mais alguns trabalhos, e eu me lembro que o último trabalho que eu fiz foi o Pluft, que aí foi com o Félix, a Alisson Pereira aqui, que a gente fez esse trabalho. Então assim, muita comédia e muita peça infantil. Aí você teve um interstício, vamos dizer assim, porque infelizmente cultura não enche a barriga de ninguém. Você teve que priorizar, né? Trabalho, essas coisas todas. Então. Aí você ficou um pouco afastado aí dessa sua paixão
pelo teatro? A rádio eu fiquei até 2004, 2005 na rádio, porque aí depois ela deu uma queda também, acabou tendo uns problemas que depois ela só retomou anos depois, né? Na rádio também foi muito importante para mim, para essa questão de comunicação também, né? Ajudou muito. Em 2005 veio uma empresa para cá, eu acabei entrando nessa empresa, então se acordava muito cedo e trabalhando ali, eu fui até 2008, eu fiquei 3 anos e meio nessa empresa, até o final de 2008, que eu saí dela e eu perdi o meu pai naquele ano de 2008 também. Foi bem difícil, 57 anos, que também era um artista da música. Meu avô tocava acordeon, sanfona, e ele tocava também muitíssimo bem. Meu pai era um grande ser humano, Cacá. Uma das pessoas mais boas que eu conheci aqui em Bananal. E um talento realmente muito grande na sanfona, acordeon. São perdas que a gente lamenta, e não só, além da família, obviamente, mas a cidade também, que às vezes a gente perde pessoas tão boas que a cidade inteira fica triste. Seu pai foi um desses casos. Foi muito jovem, cheio de sonhos, ele ia aposentar naquele ano, e aí guardaram aquela surpresa para falar para ele apenas no dia da confraternização, e ele morreu sem saber que tinha saído da aposentadoria. Ele cheio de planos, não, agora eu posso correr atrás dessas coisas musicais que eu gosto, eu vou ter tempo para fazer isso. Era um prazer, ele era um artista também. Então, essa veia artística que a gente tem, que a música, depois eu vou falar mais lá na frente, também é bastante forte, né? E bacana. E eu fiquei nesse período aí parado, que aí perdi o meu pai, acabou a obra da empresa em 2009, eu fiquei aqui, aí veio um projeto que eu acho que é do Ademar Guerra para cá, e houve um curso, veio um professor de teatro para dar suporte para a gente, então ele ajudou a montar uma peça sobre a cidade, histórias, esquetes, histórias que as pessoas contavam, ele ajudou a montar isso, eu comecei a fazer com os meninos, mas depois eu tive que ir para Queluz tentar um outro trabalho, uma outra empresa que estava lá, e conversei com os meninos, falei, olha, melhor eu deixar vocês continuando, porque de repente eu não posso vir, então para não atrapalhar. E eles, depois eu vim assistir a apresentação que foi no Hotel Brasil, que foi lindo ali o trabalho deles, e eles continuaram, eu fiquei 9 anos fora daqui, eles continuaram fazendo alguns trabalhos artísticos aqui. E nesse período de 2011 até 2000, eu fui para Cruzeiro em 2011, e aí eu eu sou técnico em nutrição, que eu fiz esse curso lá, eu tinha feito a prova e achei que nem tinha passado, e aí eu falei, não posso perder essa oportunidade. Fiz o curso, trabalhei 2 anos numa loja de calçados, então eu saía da loja, chegava às 7h30, saía 10:07, ia para o curso, chegava na casa do meu tio quase meia-noite, andava 45 minutos a pé para poder fazer, mas fiz. Então assim, quando você quer alguma coisa, você acha uma forma. Eu fiz o curso e voltei a fazer a arte através da música, porque aí eu fui fazer aula de canto, como não tinha o teatro, e aí um dia as pessoas falando tal, eu comecei a fazer aula de canto até com uma homenagem ao meu pai, porque ele queria que eu cantasse com ele na banda. Eu falei, pai, para eu cantar é difícil, porque você tem que saber as notas e é complicado, não posso subir no palco e cantando simplesmente, tem que ensaiar direitinho e tal. Falei, o teatro teve pessoas que deram suporte, a gente fez alguns cursos, algumas workshops, então, e todo mundo junto ali à música tem um cuidado a mais aí também, não tem como. E aí eu comecei a fazer aula de canto, que é o professor Elinho Santos, lá de Cruzeiro, uma pessoa incrível, já teve vários talentos que passaram pela mão dele, que hoje estão conhecidos aí, uma pessoa de uma simplicidade, de um talento assim incrível. E comecei a fazer de 2013 até 2020, que foi quando começou a pandemia. Eu fiz a última aula no início de março de 2020, depois eu vim para cá
no final, em outubro de 2020 eu voltei para Bananal, então até 2020 eu fiz aula de canto com ele, onde até tem algumas apresentações que eu publico ali, que foi de eventos criados nessa questão. Mas uma coisa que eu quero deixar passar, Ricardo, é que às vezes você pega o seu sonho e coloca dentro de uma gaveta, põe no baú e fecha a tampa. Então não estava pensando mais na arte, o teatro, essa coisa de cinema, enfim, na arte nesse sentido. Porque eu falei, foram tantas dificuldades, tanta coisa, e eu achei assim, já passou esse tempo, não é mais uma prioridade, ou não é mais um sonho para mim. E aí, conversando com meu irmão, o Ramon, falando, eu queria fazer tal coisa. Aí um dia ele falou para mim, Cacau, deixa eu falar uma coisa para você. Desde que eu te conheço, você sempre gostou da arte. Então esse é o seu caminho. E de repente você não falou mais sobre isso. Então, você tem que ver o que realmente, qual é o seu objetivo, qual é o seu sonho. Esse é o seu sonho. Então não adianta procurar outros tipos de sonho, pode ter vários, mas o principal era esse. E aquilo parece que foi, sabe, que abriu, porque aí estando lá em Cruzeiro ainda, em 2018, eu falei, poxa vida, cheguei em Cruzeiro, e aí o que desanimou foi isso, porque eu fui para o Cruzeiro, porque lá tinham grupos de teatro, até o Capitólio ali, que é um teatro importante em Cruzeiro. Falei, eu vou entrar em contato com esse pessoal. Cheguei lá, não tinha mais ninguém dessa parte, então aquilo foi realmente, deu aquela murchada. Em 2018, o Douglas Nacur, que é o professor de teatro, ele é de Cruzeiro, mas ele mora em São Paulo, tem a carreira dele artística lá, ele trouxe um workshop para Cruzeiro, ele queria levar isso. E fui fazer esse workshop. Nesses 2 dias de workshop eu encontrei o J. Carlos, que é onde eu estou fazendo o trabalho agora, e encontrei o Rodolfo Oliveira. Então são 2 diretores com 2 trabalhos diferentes, mas encontrei essas pessoas em 2018. O projeto do Douglas, que seria para o ano seguinte, acabou não acontecendo ali, mas serviu para que eu encontrasse essas pessoas. Porque aí o Jota depois entrou em contato comigo, porque ele queria fazer um trabalho em Cruzeiro, gravar alguma coisa lá. Se eu podia participar com ele, falei, claro. E ele veio a Cruzeiro, a gente gravou 2 episódios, que é Os Esquisitos, que é o Cinema Artes, é o nome, é a página, e Os Esquisitos é os personagens ali. E eu fiz 2 trabalhos com ele, então foi o primeiro contato com o cinema. Foi aí em 2018, que foi muito bacana, né, participar desses 2 episódios. E por minha grata surpresa, em 2019 ele criou um grupo lá, me colocou no grupo e falou assim, olha, eu vou fazer um filme sobre Os Esquisitos. E eu estou convidando você, mais algumas pessoas daí e tal. Acabou que as pessoas de lá não puderam. Eu falei, não, eu vou. Vem aí o canal de Marketplace que Bananal precisa, onde você expõe e vende seu produto na internet. Canal Bananal Shop, expondo e divulgando seu empreendimento para toda a região. Bananal Shop, aqui você divulga e vende.